a glória do sol, outra é a glória da lua. E até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. O que você acha que isso significa? Sempre na Bíblia, a estrela é uma figura dos santos. Por isso o Senhor chamou Abraão para fora e disse: conta as estrelas que aqui fora. E você terá uma geração mais numerosa que as estrelas do céu e que a areia da praia do mar. Sabe por que isso? A areia da praia do mar tipifica a aliança de Deus com seu povo terreno, Israel. E estrelas do céu tipifica a aliança de Deus com seu povo celestial, a igreja. Então ele diz: até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Amados, se hoje é assim agora na terra, por que você acha que será diferente no céu? Qual é a sua base? Quais são os seus versículos? Eu te mostro uma decena que diz o contrário. E agora você pode entender as palavras de Paulo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E quando eu olho, tem muitas vitórias. Eu entrei em cidades pagãs, só havia trevas, promiscuidade, moralidade, templos idólatras, prostitutas cultuais. Eu entrei nesses lugares. E quando eu saí de lá, deixei testemunhos do Senhor. Paulo podia dizer isso. Mas ele diz assim: Esse tem que ser o desejo de qualquer filho de Deus, deixar o testemunho de Cristo. O problema é que, onde que você tenta deixar o testemunho de Cristo, você é agredido, é atacado, é achincalhado, como foi Cristo, como foi Paulo. Mas assim é a vida de um cristão verdadeiro. esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele não tinha olhos nem para os seus sofrimentos, tantos que ele passou, e nem para os seus sucessos. Ele tinha olhos para uma coisa só. Eu prossigo para o alvo. E agora olha o que ele diz: para conquistar. Essa palavra não tem sentido se nós estivermos falando de justificação. Claro, isso já está conquistado. Ou você tem dúvida que Paulo era crente? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Sabe como ele chama isso? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Então vamos descruzar os braços e vamos saber que o Senhor nos chamou para possuir a terra, conquistar a terra. Como nós podemos fazer isso? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que nós possamos trocar tudo por ele. Jessica Luiz, escrevendo um lindo hino, diz assim: na vida cristã, de sacrifício jamais faleis. Um privilégio antes ser dele, seja o preço que for, com os eleitos seus. E ontem nós lemos um texto até mesmo do Velho Testamento, porque já disse, Deus é um Deus de princípios, seus tratos são os mesmos. Moisés, quando deixou o tesouro do Egito, o príncipe intelectual, criado num berço de ouro, o próximo faraó, iria se chamar Moisés. Para isso ele foi educado. O filho da filha de faraó considerou o opróbrio de Cristo por maiores tesouros do que as riquezas do Egito, porque contemplava a recompensa. Amados irmãos, é lícito, justo, adequado diante do Senhor que nessa contemplação maravilhosa que nós temos o privilégio de ter, que é a face do nosso Senhor Jesus, juntamente com isso, nós saibamos o que Paulo, de novo, sabia muito bem, que se formos fiéis, se seguirmos o Senhor ouvindo a sua voz, checando o curso de nossas vidas com a sua palavra, nós então possuiremos uma participação na sua glória, que será plenamente satisfatória, gloriosa, bendita dos nossos corações. Herança é o nome que a Bíblia dá para isso, ou galardão, se você quiser. Então, a herança ou galardão são conquistados pelo Filho de Deus à medida que ele vive uma vida espiritual conectada com o Espírito Santo, na mente de Cristo, desenvolvendo a própria mente, o próprio caráter, no foco de Cristo,
Então você está desenvolvendo Cristo em você. Na verdade, Ele está desenvolvendo. E você está ouvindo e seguindo o coração dele, vamos dizer assim, a vontade dele. Isso é a herança. A herança é a gente ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Por favor, fique com essa frase no seu coração e quem sabe comece a orar. Seja humilde, irmão. Como tanto já tem sido, graças ao Senhor. E se necessário, diga ao Senhor, Senhor, eu estava errado. Eu estava dando as coisas como líquidas e certas. Senhores, esse é o grande problema, arrependimento. Eu choro pelas pessoas com quem eu convivo. Elas não se arrependem. Elas sempre se acham certas. E mais, elas agridem quanto aos insucessos dela. E isso é muito triste, porque a gente sabe que isso é um domínio do inimigo sobre ela, pela falta da proteção de ter o Espírito Santo protegendo-a. E é muito triste o Filho de Deus ver isso. Mas é só o Espírito Santo que pode reverter esse processo. E o coração dessa pessoa ter humildade, como ele falou, para poder receber o Espírito Santo. E lembre-se, eu não estou falando de justificação. Eu não estou dizendo que você vai perder a salvação. Te digo que, falando muito honestamente, essa é inclusive minha posição pessoal. Nós recebemos a vida eterna, nós recebemos uma vida eterna. E ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Nós estamos eternamente justificados, somos eternamente... Veja, ele está falando com uma assembleia de pessoas que nasceram de novo. Eu estou falando aqui um universo que é muito mais amplo. Ele fala com 5% do universo que eu falo aqui. Então, por favor, não entendam que essa salvação todos aqui temos que não temos. É só 5% de nós aqui nas redes sociais que temos. A função da academia é exatamente alertar para isso. Olhar para esse nicho de pessoas que nasceram de novo, que estão nessas assembleias e que estão ouvindo esse preletor, entre outros, para que vocês também ouçam e possam abrir o seu coração para o Espírito Santo. Do seu povo. Mas não é essa a questão envolvida em Hebreus. A questão envolvida em Hebreus é esforcemos-nos por entrar naquele descanso para que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra por causa da incredulidade. Então, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, Hebreus 3,12, que vos aparte, vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Olha o ministério da igreja, amado irmão, nesse sentido. Veja isso. Não nos poupemos. Deixemos de ser políticos. É claro que não vamos ser rudes, não vamos ser ásperos, não vamos ser agressivos. Isso é carnal. Mas vamos ser zelosos. Não vamos ser políticos. Compreende, irmão? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o autor de Hebreus preocupa com o endurecimento, como Paulo preocupa com o endurecimento. Ele diz que alguns têm uma consciência cauterizada, já não são sensíveis mais, consciência queimada a ferro. Então já não tem sensibilidade para as coisas de Deus mais. É o que nós vimos em Hebreus ontem, quando projetamos um quadro, que na verdade ninguém conseguiu ler, né? Do capítulo 12. A última exortação está no capítulo 12, versos 25 a 29. Então o contexto é o capítulo 12 todo, quando cita o exemplo de Esaú, que foi indiferente. A coisa mais preciosa que ele tinha, que era o seu direito de primogenitura. Não é? Irmão, eu não sei te explicar por quê. Eu sei que a Bíblia afirma que, quando é dito em Hebreus 12, que ele não achou lugar de arrependimento. Não são essas palavras de Hebreus 12? Ele não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o houvesse buscado. Aí você pergunta, arrependimento do quê? Ele não se arrependeu?
Então, por que ele não pôde possuir aquilo